Fala aí, jovens, antes de começar. Agora sim, bora falar de Deus? Fala aí, jovens. Hoje eu quero falar com você que tem dificuldade de vencer um pecado e que às vezes se culpa demais por cometê-lo. Por isso eu quero ler para você uma passagem em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25. Mas antes eu queria falar: leia os mandamentos de Deus que Ele deixou para nós, coisas que deveríamos seguir que não são pecado. E a nossa carne, a nossa cobiça, a nossa vontade por muitas coisas que são pecado. Então, quem escreveu isso foi Paulo. Paulo foi um dos caras mais importantes para a propagação da igreja, para pregar o evangelho. Ele foi mais longe que todos os apóstolos. E olha o que ele fala aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não posso fazer o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante ao meu interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Se identificou? Muitas vezes tem duas coisas aí dentro brigando com você: a vontade de obedecer a Deus e a vontade de satisfazer seu prazer, de satisfazer a carne. O próprio Paulo parece que sentia, lutava contra isso também. E ele falava: ó detestável homem que sou. O próprio Paulo. Então quem é você para se culpar? Se nesse momento você se sente culpado, eu vou dizer uma coisa: Deus já te perdoou. Ah, mas eu fiz ontem, eu fiz hoje de novo. Deus já te perdoou, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que confessar seu pecado será perdoado. Ou seja, quando você vai pedir perdão, você tem que falar o que você fez. E é claro, nós temos que buscar o arrependimento. Muitas vezes você sabe que você sente remorso, às vezes, a tristeza, mas que não consegue largar. Mas eu vou falar uma coisa: mesmo assim Deus te perdoou. Agora Ele te ama tanto que Ele não quer deixar você dessa forma. Aceite o perdão de Deus, se perdoe. Se você cair de novo, Ele te perdoa de novo. A Bíblia diz que um justo pode cair até 7 vezes, mas se levantará. E agora nesse vídeo, eu quero tentar
passar algumas dicas para você tentar vencer esse pecado. Tentar vencer o que tenta te afastar de Deus. Primeiramente, você tem que saber que você não está sozinho e que o Espírito Santo não veio para os que eram fortes, mas os que eram necessitados, assim como Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Por isso, no capítulo 8 desse mesmo livro, já no versículo 26, olha o que diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Você viu? O Espírito assiste na sua fraqueza. Há algumas coisas que nós temos que fazer para vencer o pecado. Uma é com nós mesmos, no físico, e a outra é no espiritual. Lá em Mateus, deixa eu abrir. Mateus capítulo 5, fala uma dessas coisas que devem ser feitas. Um bombeiro, quando um prédio, um lugar está pegando fogo, vai o caminhão de bombeiros lá, eles pegam lá aquele mangueirão, e eles não jogam água em qualquer lugar, no fogo, qualquer lugar que esteja pegando fogo. Eles sempre procuram o foco, onde está levando, o que está espalhando aquele fogo para todo aquele lugar, o foco do incêndio. Eles despejam a água lá. Da mesma forma, a gente não pode tentar pelos arredores dos nossos erros, nós temos que descobrir onde está o foco, onde é o lugar que faz sair todas essas coisas ruins dentro da gente, onde é o lugar que nos faz pecar. E nós temos que cortar pela raiz. Isso está aqui em Mateus, do capítulo 5, versículo 30 e 31. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo ao inferno. Também foi dito do 29 ao 30. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é descobrir o foco e tirar tudo, cortar pela raiz tudo o que te faz pecar. Por exemplo, se é bebida alcoólica, você não pode passar na frente, você não pode ficar sentado em mesa de bar sozinho, você não pode passar por ruas que você sabe que tem bar. Se for problema sexual, você não pode ficar sozinho em qualquer lugar, ou com a namorada, ou sozinho você mesmo. Também, se for com pornografia, você deve tirar o seu computador, porque não vai acontecer um milagre. Às vezes simplesmente você vai olhar para o computador e não vai ter vontade de acessar. Não é assim. Algumas coisas você tem que cortar. E então o Espírito começa a trabalhar, já que agora você cortou. Mas às vezes, cortou, ainda tem algumas coisinhas que você não consegue simplesmente tirar do seu caminho. Nessas coisinhas, aí sim, o Espírito vai entrar e vai interceder por você. E nessas coisas que não dá pra gente cortar, a gente vai ter que entrar com a oração. Por isso Jesus diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ele fala duas coisas: orai e vigiai. Primeiro você tem que orar para que Deus tire a tentação, orar para que Deus te liberte deste mal. E vigiar, já que você cortou o foco da coisa, agora você tem que vigiar com as pequenas coisas que te levam a isso. Tem que vigiar e se desviar. E quando chegar a tentação, você tem que orar. E sempre perseverante. Às vezes não vai sair de uma hora para outra. Você tem que se enchendo do Espírito de Deus, porque Ele vai te ajudando, Ele vai te moldando.
E não importa quanto tempo você ore, você tem que continuar orando. E você tem que vigiar. E você tem que tirar e ir tirando as coisas. Vai contando para Deus, vai pedindo ajuda para Ele. Porque você tem que alimentar o teu espírito. Se o teu espírito for mais alimentado que a carne, então o espírito vence, a carne fica para trás. Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui eu te passei 2 dicas e mais uma verdade. Deus te perdoa. E se você fizer de novo e pedir perdão, Deus te perdoa. O que você não pode é falar: já pequei, deixa, vou pedir perdão. Não. Ele quer que você peça perdão, ele quer que você confessa. Sabe qual é a diferença? É que você pede perdão e mesmo você caindo de novo, você quer parar. Você quer se libertar disso. E Deus vê essa diferença. É diferente de quem peca porque quer pecar. É diferente de quem peca porque não tá nem aí. Você repudia o que tá dentro de você. E Deus vê isso. Ele vê esse seu interesse em vencer o mal. Então, primeiro passo: corta pela raiz. Tira o núcleo do que te faz pecar. Segundo, ore e vigie. Ore para que Deus te ajude a vencer esse pecado. E dica, quando ele parecer que já foi vencido, não para de orar. Às vezes ele dá uma abaixadinha, depois ele aparece de surpresa e te pega. Não. Mesmo quando você se sentir bem contra isso, continua orando para afirmar cada vez mais. E vigia para os pequenos detalhes não te fazerem cair. Espero que essa palavra tenha te edificado. Espero que você pare de se culpar e aceite o perdão de Deus. E Deus vai te ajudar a vencer isso.